Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária. Desde já é um prazer imenso ter você aqui conosco. Gente, vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, cujo tema é Desvendando os Salmos. E o salmo de hoje é o salmo de número 4. Eu estarei lendo aqui alguns versículos-chave para que a gente possa se debruçar justamente sobre esta palavra e trazer uma revelação da parte do Senhor para nosso estudo, para agregar valor e conhecimento na nossa caminhada de vida. O salmo de hoje será o salmo de número 4, cujo tema que eu coloquei aqui para nossa reflexão é justamente a importância da oração. Eu estarei lendo aqui os 4 primeiros versículos e depois vamos estar analisando justamente o salmo de número 4. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É muito interessante quando nós vemos esse salmo, um salmo de Davi, que ele encontra-se angustiado, mas algo que faz a diferença é justamente a atitude dele, que é a oração. Nós falamos no salmo anterior sobre essa questão da importância da oração, da importância, na verdade, de nós entendermos quem realmente poderá resolver, melhor dizendo, o nosso problema. E o interessante é que justamente um aspecto muito importante que nós precisamos compreender para a nossa caminhada de vida é que o cristão ele precisa compreender a importância da oração. A oração é a atitude que o servo de Deus ele precisa ter no seu dia a dia, como hábito natural. Ele precisa compreender que necessita ser uma rotina na caminhada de vida dele. Ah, João, mas por que uma rotina? Porque nós precisamos fazer, praticar, exercer, na verdade, justamente a prática da oração diariamente. Nós temos grandes exemplos de homens de Deus que exerceram a oração para justamente estarem mais próximos de Deus. Um grande exemplo é Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel, ele buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. E ele dedicava tempo, dedicava disponibilidade para justamente oferecer aquele momento ao Senhor. Paulo, quando podemos exemplificar esse período de oração, quando ele estava na excelência das revelações e quando veio um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, ele rogou ao Senhor 3 vezes, ou seja, isso reflete sobre a disciplina que ele tinha em orar a Deus, em buscar ao Senhor, em buscar refúgio, em buscar socorro. Então, nós precisamos sempre lembrar que a oração sempre precisa estar em nossos corações. Por quê? Porque a oração, ela reflete muito sobre o relacionamento que nós temos com Deus. Na verdade, a oração é justamente um instrumento, a ferramenta que nós temos para falar com Deus. Deus também falará conosco por meio da oração. As pessoas não entendem isso. Eu vou estar falando aqui no próximo tópico do Salmo. Mas oração não é apenas um canal de comunicação, vamos dizer assim, que nós temos perante o Pai. O Pai tem um canal de comunicação conosco perante a oração, por meio da oração. Então, nós precisamos entender que a oração ela é extremamente importante para a caminhada de vida cristã. O primeiro aspecto que nós vamos falar sobre a importância da oração é o reconhecimento. No Salmo 4,
o versículo 1, Davi, ele elenca justamente o quê? Ouve-me quando eu clamo. Quando Davi fala sobre isso, e ele fala, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Existe uma relação de causa e efeito muito interessante que nós precisamos compreender. Ouve quando eu clamo, ó Deus, tem misericórdia, ou seja, tem misericórdia de mim. Compadeça de mim, Senhor. É isso que ele está falando. Uma relação de causa e efeito. Deus sempre ouve e responde quando nós clamamos. A causa e efeito é justamente essa. Deus, para ele ouvir e responder, nós precisamos clamá-lo. A palavra de Deus já fala, clama a mim e responder-te-ei. Então, a primeira coisa que nós elencamos é que no clamor existe o aspecto reconhecimento. Por quê? Eu só vou clamar para alguém que eu reconheço que pode resolver o meu problema. Para alguém que eu reconheço que é todo-poderoso e é capaz de resolver qualquer problema que surgir na minha caminhada de vida. A oração é isso, é você buscar solução em quem pode te ajudar. É você reconhecer que Deus é capaz de resolver o seu problema. Causas impossíveis, milagre, cura, livramento. Deus é capaz de resolver o nosso problema. Reconhecimento do quê? Do poder de Deus. O nosso Deus é todo-poderoso. Parece um pouco óbvio, mas é importante ser dito isso. Por quê? Porque nós necessitamos de reconhecer o poder de Deus na nossa caminhada de vida, porque nós vamos saber o caminho certo para encontrar a solução de qualquer problema que nós nos deparamos na nossa caminhada de vida. O segundo aspecto, discernimento, e eu destaco aqui o que o salmista falou. Até quando convertereis da minha glória infame, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira. A oração, quando mais você busca o Senhor, você tem mais intimidade com Ele. E vamos falar da intimidade no terceiro aspecto. Mas após isso, não precisa, a oração não segue esta ordem cronológica, sequencial. Eu só coloquei os aspectos, mas eles não estão em ordem sequencial, tá bom? Mas voltando aqui, a oração, ela tem justamente uma importância no relacionamento com Deus. E quando você se torna mais próximo de Deus, você desenvolve discernimento espiritual. E é isso justamente que Davi desenvolveu. Por quê? Porque ele estava mais próximo do Senhor. E por ele estar mais próximo do Senhor, a visão dele foi amplificada. Por quê? Porque ele consegue enxergar as coisas que não são naturais. E a oração, ela nos incentiva, ela nos conduz para o mundo espiritual, para o mundo sobrenatural. Porque nós temos justamente, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus quer se revelar na plenitude para a gente. Obviamente, na plenitude das excelências das revelações, mas com a limitação, obviamente, que nós somos seres humanos, porque se Deus se revelasse na plenitude, nós nem conseguiríamos sobreviver. Mas eu me refiro, Ele quer entregar sempre algo a mais para nós. Ele quer sempre que nós nos aproximemos dele, para que nós possamos aprender mais sobre ele, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos dele. Então, quando Davi fala aqui, convertereis a glória em fama, amareis a vaidade e buscareis a mentira. Davi estava tendo uma percepção daquilo que ele estava presenciando no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ele estava vendo pessoas que estavam vinculadas a vaidades, que estavam buscando a mentira e não estavam buscando a verdade. Quando nós estamos com uma vida de oração, com uma vida de consagração, quando a gente busca a palavra de Deus, a gente começa a olhar tudo ao nosso redor e a gente vê que as pessoas, elas estão com os olhos vendados. É como, vou dar um exemplo, Asaf.
quando ele fala que o ímpio faz isso, faz aquilo e prospera, e Deus mesmo responde a Asaf. Esses aí já têm um fim. E Davi estava tendo essa percepção, a percepção dele estava um pouco diferente, porque Davi não estava vendo os feitos deles, mas aquilo que estava motivando as atitudes dos ímpios, das pessoas que estavam ao redor dele. Estão tomados de vaidade, estavam tomados justamente buscando a mentira. E nós que somos servos de Deus, nós nos inclinamos para as coisas do Espírito. E como Paulo diz, e quando nós inclinamos para as coisas do Espírito, Deus sempre vai dar clareza nas situações, clareza justamente naquilo que a gente vive, vai dar discernimento espiritual para que nós possamos entender o que está acontecendo. Então é isso basicamente que reflete sobre discernimento. Você entende as pessoas que estão buscando sim ao Senhor, que tem justamente um espírito voltado, um espírito com E minúsculo, voltado ao Espírito Santo de Deus com E maiúsculo, e aquelas pessoas que não, que estão com o espírito voltado justamente às trevas, pela pessoa que é escravo do pecado. Isso nós conseguimos ver por meio do discernimento espiritual. Outro aspecto, intimidade. Salmo 4, verso 3, que diz: sabe, pois, que o Senhor separou para ser aquele que é querido. Ou seja, lembra aquela frase que todo mundo fala? Esse aí é queridinho de Jesus, é queridinho de Deus. É sempre uma polêmica isso, porque já ouvimos frases falando: Deus sempre tem os queridos dele. Isso aí é verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus está falando. Deus separou para ser aquele que ele é querido. Só que esse querido não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Esse querido quer dizer que você se colocou na categoria de servo, que você se humilhou perante o Senhor e que você está disposto a fazer a vontade dele. Por quê? Querido, nesta origem da palavra, refere-se justamente à intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus é justamente, sabe aquela pessoa, aquele amigo querido, inclusive, que você tem, que você consegue falar com ele de uma forma bem tranquila? Quanto tempo de amizade você tem com ele já? Eu tenho certeza que tem mais de meses, quiçá anos. Por quê? Porque você foi gradativamente criando um relacionamento, que a gente está falando desde o início, um relacionamento com Deus. Na verdade, um relacionamento com o seu amigo. E depois desse tempo, você foi fortalecendo justamente esses laços de relacionamento. Justamente essa comunicação. Você já sabe quando o seu amigo está chateado com você, você já sabe que o seu amigo ele está triste com você, quando ele está alegre com você, quando ele fala algo que você precisa melhorar. E isso a gente vive no mundo comum, mundo natural. Agora com Deus é sobrenatural. Você precisa justamente ter uma comunicação eficaz com Deus, você precisa falar com Ele, você precisa sentir a presença dEle. E a verdade é que nós, como servos, precisamos milhares e milhares de infinitas vezes de Deus. Aí tem gente que fica vitimizando, né, Deus. Que se Deus fica triste quando você não fala com Ele. Gente, Deus, Ele é Deus. Se você... tem aquela frase que eu ouço desde criança. Deus sem você é tudo. Você sem Deus não é nada. Então, nós precisamos de Deus. Mas uma coisa que chama a atenção do Senhor é quando ele vê um servo dele se prostrando, se humilhando perante a face dele e pedindo que ele fale com o servo dele. Então, por isso que o salmista fala que Deus tem o seu querido, porque o seu querido é aquele justamente que está disposto a servir a Deus, que está disposto a ouvir a palavra dele, que está disposto justamente a buscar a face de Deus em espírito e em verdade. Está disposto: Senhor, eu estou aqui, eu reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo-poderoso, eu consigo compreender que as coisas desse mundo não são para mim, eu preciso das coisas celestiais e eu quero sim que o Senhor fale comigo. Isso é intimidade. E aí Deus vai falar, porque Deus tem os seus íntimos. Deus não tem os preferidos.
mas tem os seus íntimos. Mas Deus tem queridos, sim, porque os queridos são baseados nos relacionamentos que os homens, né, os servos de Deus, buscam com Ele. Quanto mais você busca, mais você vai encontrar. Buscareis e achareis, mas se buscar de todo o vosso coração. Essa palavra Deus falou no Antigo Testamento. Então nós precisamos compreender que quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, você sim se torna querido. Você se torna querido de Deus. Tá bom? E para finalizar, dependência. Do versículo 4 ao 8, Davi elenca algumas coisas que refletem, né, justamente sobre a questão da dependência que ele tem perante o Senhor. Ele destaca aqui, por exemplo, falar com o coração sobre a vossa cama. Outros falam, muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, em paz deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi reflete justamente total dependência que ele tem, que nós seres humanos temos, de Deus. Para termos uma vida próspera, alegre, contente, uma vida plena, precisamos do Senhor na nossa caminhada de vida. Para estarmos bem consigo mesmo, para estarmos bem perante todas as áreas da nossa caminhada de vida, nós precisamos estar totalmente dependentes do Senhor para sermos alegres. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Para sermos alegres, para estarmos felizes, nós precisamos buscar esta alegria no Senhor, porque é Ele que nos dá força. E, eu vou voltar, mas é por causa do versículo 8, quando ele fala, eu vou até colocar mais um adendo aqui, paz. Gente, a palavra de Deus é categórica, a paz que excede todo entendimento. É a paz de Cristo Jesus que habita em nós. E essa paz não vai ser o homem, não vai ser o Papa, não vai ser ninguém que vai dar, não. Nesse mundo, não. Quem vai dar essa paz é o Espírito Santo de Deus, é a paz de Cristo Jesus. E ele sim traz vida em abundância. E foi justamente o que o salmista falou. Em paz deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tem gente que fica procurando segurança em armas de fogo, tem gente que procura segurança em sentinelas, mas nós precisamos entender que a nossa segurança está em Deus. Nossa segurança está em Deus, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação e todo-poderoso. Gente, ficou um vídeo longo, mas era necessário fazer todo esse estudo, essa análise, para que justamente nós possamos aproveitar ao máximo este tema que é muito rico. A palavra de Deus é muito rica e nós precisamos entregar aquilo que Deus coloca em nosso coração e a gente compartilha. Se você é inscrito, obrigado por estar até aqui, até esse momento desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, eu faço um convite para você. Você que assistiu o vídeo e gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino para novas notificações e seja edificado por Deus. Vamos em frente, grandes coisas Deus tem para nós. Deus abençoe.